essa minha vida. Oh, oh, quando no céu chegar. Ei! Aleluia. Ei. Oh, aleluia. Ei. Aleluia. Aleluia. O choro e o lamento, as dores deste mundo, as lágrimas dos olhos, enxuga. Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia você conectado além das fronteiras no programa nosso de cada dia, o Manhã Manda Aqui. Hoje é terça-feira, dia 5 de abril. Começamos agora o nosso programa Liderança Frutífera com a participação mais do que especial do pastor, escritor Ricardo Andrade. Muito bom dia, meu amigo. Bom dia, Wander. Bom dia aos amigos que estão conosco também no programa Manhã Manda Aqui. Que Deus abençoe a vida de cada um. Amém. Quero incentivar a você que está nas nossas redes sociais e você também que está na Netfé a divulgar a nossa programação, porque hoje vamos aprender muito com o pastor Ricardo Andrade. Nós vamos falar um pouquinho do tipos de liderança que ele aborda no seu livro Liderança Frutífera, e eu sei que tanto eu como você podemos ter ferramentas, seremos ferramentados para colocar no raio de influência que nós temos dentro da nossa liderança, para que possamos frutificar em toda a boa obra daquilo que Deus confia, ou no nosso dia a dia mesmo, com uma liderança frutífera. Aproveite, então divulgue isso, abençoe a vida de outras pessoas, marcando e compartilhando nas suas redes sociais. Hoje, dia 5 de abril, nós temos aniversariantes aqui na nossa igreja local e também na nossa regional. Já quero aproveitar e parabenizar você que está no Facebook, no Instagram, no YouTube e na Netfé TV, que está fazendo aniversário no dia de hoje. Receba os abraços da Igreja Brasil para Cristo aqui do Manda Aqui, presidida pelo nosso querido pastor sênior Joel Estevanato. Receba os abraços aqui da nossa equipe da Manhã Manda Aqui, representada hoje pelo presbítero Paulo Guimarães e a nossa diretora Ângela Voltier. Lá na nossa igreja, o Brasil para Cristo, em Vila Nova. Quem está aniversariando hoje é a Dara Moura da Conceição. Parabéns para você, Dara. Na nossa igreja, o Brasil para Cristo, em Diadema. Quem está aniversariando hoje é o Vitor Lucas de Araújo. Parabéns para você, meu amigo. Aqui no Manda Aqui, quem está aniversariando hoje é a Gabriela Gaspar da Costa. Parabéns para você, Deus abençoe a todos os aniversariantes. Então já vamos orar. Antes de orar, eu quero fazer menção também das cidades ao redor do Brasil que também estão fazendo aniversário, ou de fundação ou de emancipação hoje no território nacional. Vamos ver quais são essas cidades? Vamos lá. Hoje é aniversário de fundação da cidade de Araquari, em Santa Catarina. Parabéns a todos os moradores. A fundação foi no dia 5 de abril de 1876, comemorando hoje, pastor Ricardo, 146 anos. Muito bom. Hoje também é aniversário da emancipação da cidade. Eu acho que a pronúncia é assim, Caetité. Só que aqui na minha tem um acento, Caetité, alguma coisa assim, na Bahia. Parabéns também aos nossos irmãos desta cidade que se emanciparam no dia 5 de abril de 1810. 212 anos estão comemorando hoje. Aniversário também de fundação da cidade de Camboriú, cidade bonita, no estado de Santa Catarina. A fundação foi no dia 5 de abril de 1884, 138 anos. O senhor conhece Camboriú? Não, só de nome. É a cidade bonita e tem balneário de Camboriú também, com lindas praias, né?
Hoje também é aniversário da cidade de Marabá, no Pará. Parabéns a todos vocês, moradores aí de Marabá. Aniversário de fundação também da cidade de Mococa, aqui no interior de São Paulo. A fundação, dia 5 de abril de 1856, 166 anos. Aniversário também de fundação da cidade de Novo Hamburgo, lá no Rio Grande do Sul. Essa cidade foi fundada no dia 5 de abril de 1927, comemora hoje 95 anos. Aniversário também de fundação da cidade de Timbiras. É Timbiras, né? Timbiras, lá no Maranhão. Fundação dia 5 de abril de 1920. Comemora hoje 102 anos. A todos os moradores dessas cidades, Deus abençoe a cada um de vocês, Deus abençoe as lideranças governamentais desses municípios, bem como todas aquelas pessoas que atuam direto ou indiretamente para o progresso e bem-estar de cada uma dessas cidades. Pedi meu amigo pastor Ricardo para orar pelos aniversariantes. Sim, vamos orar. Senhor Jesus Cristo, nós te bendizemos e te louvamos nessa manhã, Deus, por essas vidas, Pai. Amém. Agradecemos pelo teu favor, Deus, e por tamanha graça que o Senhor tem tido em sustentar essas pessoas e abençoá-las a cada dia mais, Pai. Oramos para que a tua boa mão continue, Senhor, a cuidar delas, da saúde física, da saúde emocional, da saúde espiritual. Pedimos também que no poder e na autoridade do teu nome, essas pessoas também continuem ligadas à videira verdadeira, Pai, buscando a presença do Senhor, Deus, buscando o teu favor e o teu cuidado. As cobre com suas ricas bênçãos, Pai Santo. As abençoa no dia de hoje, Pai Santo, com um dia diferente, Pai Santo, daqueles outros comuns desse ano, Pai Santo, porque hoje é uma data especial. Obrigado pela convivência com algum deles, Pai Santo. Obrigado pelo teu favor e pelo teu cuidado. É a nossa oração e gratidão a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Para você que faz aniversário no dia de hoje, então, parabéns para você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Pastor Ricardo, como é que o senhor está? O senhor está bem? Muito bem, graças a Deus, obrigado. Não sei se você reparou na bandeira de Acatité. Acatité, né? Acatité, tá, Deixa eu tá, voltar só o aqui. amor constrói. Ah, é? Deixa eu Achei voltar muito aqui. interessante Deixa eu voltar ali. aqui. Cadê? Não sei se é a bandeira oficial do município. Caetité. Caetité. Caetité, na bandeirinha está escrito, só o amor constrói. Ah, que legal. E é verdade, né? Uma boa frase você pôr na bandeira de uma igreja, está lá, ó. Ah, é mesmo, hein? Só o amor constrói. Você é detalhista. Só o amor constrói. E é verdade isso, né? Com certeza, cara, com certeza. Para construir alguma coisa, você tem que estar apaixonado por ela, né? E sabemos que Deus é amor. Exatamente, exatamente. Então é baseado a construção sobre Deus. Isso certeza. que é fundamental. Previsão do tempo para a capital paulista, a mínima é de 19 graus, a máxima é de 28, sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Pastor Ricardo, como é bom dormir com uma chuvinha, né? Rapaz, ontem quando começou a chuva, meu filho ainda comentou sobre isso, né? Ele falou, agora começou a chover, é a hora da gente dormir. Né? Falei, tá certo, é hora de descansar. Os bom trovões lá, puxa, onde eu moro, dá aquela ventania, barulho, aquela coisa toda. Mas é gostoso de dormir. Com certeza. Capital paulista, 10 horas e 11 minutos. Falando sobre o território nacional, qual cidade que o senhor conheceu assim que te impactou? Assim, o senhor voltaria lá outras vezes? Na verdade, eu não conheço muitas cidades, né? Muitos estados, inclusive, no nosso país. Eu conheço, acho que Fortaleza, eu conheço Minas Gerais, que minha família é de Minas Gerais, parte da minha mãe. Conheço o estado de São Paulo, aqui é o estado de São Paulo. E fui uma vez ao Rio de Janeiro, mas passei acho que dois dias e também fiquei meio recluso num espaço só. De todas essas cidades que eu conheci, acho que o sul de Minas e o nosso litoral aqui, São Paulistano, são os mais bonitos que eu já visitei. Né? Mas com certeza tem muita coisa para ver nesse paizão todo. Ah, que legal. Uma comidinha inusitada que você tenha já Inusitada? degustado? Mais diferente assim que eu comi até hoje foi quando eu fiz uma viagem missionária à Bolívia e lá a gente comeu carne de jacaré. E qual é o sabor? Tem um sabor meio de frango, assim, sabe? Se você não sabe que é de jacaré, você não nota, né? Ele vem fritinha lá e tal, é muito gostoso. É muito bom. Não sei se eu tenho coragem. Franguinho não. frito. Não, mas eu acho que eu tenho um estômago forte, eu como qualquer coisa. Não é, né? A gente pensa que é aquela carne elástica, assim, mas não é, é uma carne muito boa. Uma vez eu fui numa região onde me ofereceram o olhinho da cabra. E me orientaram que se eu não comesse era um desrespeito. Eu não sei se fizeram pegadinha comigo, o fato é que eu tive que comer, rapaz. Quando você vai dar aquela mudinha, dá aquela estouradinha.
Meu Deus. Que delícia. Que bom. 10 horas e 12 minutos, nós vamos ao intervalo. Daqui a pouquinho vamos voltar já para conversarmos sobre liderança frutífera. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo do livro do pastor Ricardo Andrade, que fala de tipos de lideranças. Antes de ir ao intervalo, uma pergunta para o senhor. Todos os nossos internautas que estão assistindo amanhã, daqui hoje, nesse programa Liderança Frutíferas, são líderes? Todos são, com certeza absoluta. E em potencial. Alguns em potencial, outros já em andamento, né? Em andamento. Com Então, certeza. para você aí que está ligadinho, aproveite, vai ser edificado. Nós vamos ao intervalo e já voltamos já já. Existe um povo que clama a ti. Existe um pai que me adotou. Tu era e há de vir. Há uma luz que não se apaga. Há um só corpo, um só batismo, um só Espírito, há um só Deus e um coração que diz: eis-me aqui, faça o que quiser de mim. Eis-me aqui, faça o que quiser de mim. Eis-me aqui, faça o que quiser de mim, Jesus. Eis-me aqui, faça o que quiser de mim. Eis-me aqui, faça o que quiser de mim. Eis-me aqui, faça o que quiser de mim, Jesus. Existe um povo que clama a ti. Existe um pai que me adotou. Tu era e há de vir. Há uma luz que não se apaga. Há um só corpo, um só batismo, um só Espírito, há um só Deus e um coração que diz: eis-me aqui, faça o que quiser de mim. Eis-me aqui, faça o que quiser de mim. Eis-me aqui, faça o que quiser de mim, Jesus. Eis-me aqui, faça o que quiser de mim. Eis-me aqui, faça o que quiser de mim. Eis-me aqui, faça o que quiser de mim, Jesus.
Agora na capital paulista são 10 horas e 17 minutos. Você estava assistindo o clipe do pastor Wesley Marques. Siga-o nas redes sociais e também nas plataformas digitais. Basta você colocar @Wesley Marques e você vai desfrutar de uma ótima canção. Esse é um clipe que ele recentemente lançou e eu estava conversando aqui em off com o pastor Ricardo Andrade. Essa canção em forma de oração, a pessoa tem que ter uma decisão muito clara daquilo que ela está cantando. Eis-me aqui, faz o que quiser de mim. É fácil falar, né? É fácil falar isso, né? Mas é difícil. É uma entrega sem colocar reservas, isso né? em prática. É verdade. Mas a gente até comentou sobre isso também, né? Todos os homens que decidiram isso de verdade na sua vida marcaram a sua história, marcaram a sua geração, marcaram as pessoas que estavam ao redor, né? Então, é uma boa pedida, né? Verdade. Faz de mim o que quiser. Verdade. Pastor Ricardo Andrade, ele é autor do livro Liderança Frutífera. Você pode adquirir esse livro através do site da Livraria UBPC. Basta você clicar lá, www.livrariaubpc.com.br. Você pode entrar em contato também com a nossa igreja local, diretamente com o pastor Ricardo Andrade, e você pode adquirir o livro Liderança Frutífera, que também tem na versão para os tablets e celulares. Está aí na tela para você. Você está muito bonito ali, viu, pastor Ricardo? É normal, né? Eu estou muito bem ali, como todos os dias. Tá bom. No capítulo, no 10º capítulo do seu livro, o senhor vai falar de tipos de lideranças. E o senhor vai abordar sobre vários tipos. E eu vou citar cada uma delas e gostaria que o senhor mencionasse e explicasse para cada um dos nossos internautas. Vamos lá. Vamos lá? Eu quero já aproveitar para você também que está aí nas nossas redes sociais, formule uma pergunta dentro desse assunto para o pastor Ricardo Andrade e nós vamos transmitir ao vivo aqui na Capela Irma Estevanato. Nós estamos ao vivo na Capela Irma Estevanato, anexo aqui da Casa de Oração para Todos os Povos, a Igreja do Brasil para Cristo no Mandaqui. Venha conhecer a nossa igreja também. Nós estamos situados na Avenida Ultramarino, 616, na zona norte de São Paulo, aqui no bairro Lausanne Paulista. Nós temos uma estrutura para receber você e toda a sua família. Os nossos cultos oficiais são às quintas-feiras, às 20 horas, intimidade com Deus. Aos domingos, às 10 horas da manhã e às 19 horas. 2 cultos maravilhosos, inclusive, deixa eu fazer menção do culto de domingo passado. Que bênção, viu, pastor? Louvado seja Deus pela sua vida, sempre se deixando Deus usá-lo de uma forma maravilhosa. Fomos edificados pela palavra do Senhor. E para você que, de repente, deseja participar de um culto à tarde, nós também temos a tarde familiar. Isso. Acertei, né, Ângela? Aí. A tarde da família, errei. Tarde da família, às quartas-feiras, às 15 horas, na responsabilidade de quem? O senhor gosta de chamá-la de? Doutora Pastora Leonora Estevanato. Às 15 horas aqui na Avenida Ultramarino 616. Venha conhecer a família de Deus, a Igreja do Brasil para Cristo no Mandaqui. A sua missão é amar a Deus e pessoas. É isso aí. Então, no capítulo de número 10, o senhor vai falar de tipos de liderança. Isso. O senhor começa falando sobre os líderes autoritários ou democráticos. O que seriam esses líderes, ou esse tipo de liderança autoritária e democrática? Elas vão ser, na verdade, assim, uma base para vários tipos de liderança que vem embaixo disso, né? Você pode colocar cada um em um lado e debaixo disso você vai ter várias ramificações, né? O autoritário é aquele cara que ele quer exercer a sua autoridade a todo custo. Ele não ouve ninguém, ele não compartilha com ninguém. Todas as decisões partem deles, passam por ele e são aprovadas por ele. É o impositor, mas para baixo você vai ter que, né, dentro desse perfil de liderança, você vai ter que aquele cara que impõe as coisas, é um cara que não ouve, é um cara que não tem conselheiros, é um cara que não tem grupos, é um cara que não tem aquela abertura para as pessoas ajudarem ele, Ele né? é independente. Ele não vive aquilo que a palavra de Deus diz, que é bom, né, que você tenha conselheiros, né? Que do botão de conselhos vem sabedoria. Ele é o cara que sempre está impondo as decisões dele, né? Pode ser um homem de Deus ou não, mas esse tipo de liderança é uma liderança que pode ser prejudicial. E o democrático é aquele cara que está, como está dizendo, na democracia, né? Está ouvindo opiniões. Claro, no final das contas, o líder tem uma função, Wander, que é decidir. É o voto de Minerva. Exatamente. Na hora do vamos ver mesmo, quem decide é o líder, né? É a pessoa que Deus levantou e capacitou para aquilo ali. Mas o democrático é aquele cara que ouve as pessoas, tenta entender os pontos de vista,
tenta saber o que pode acontecer de bom, o que pode acontecer de ruim, daquela decisão, daquele caminho, daquele projeto. E no final das contas, tomar uma decisão baseada em vários fatores e não só em si mesmo. Como o líder da igreja cristã, ele pode saber dosar essa questão de ser um líder democrático, visto que o modelo da igreja sempre é teocrático. Então, você ser alguém que Deus plantou como líder, anjo da igreja, mas que você tenha essa abertura de uma forma democrática para ouvir os outros também. E até que ponto uma liderança democrática, ela traz benefícios e até que ponto ela pode ser prejudicial? Porque, às vezes, o líder, de repente, ele fica tão inseguro de tomar decisões porque ele está ouvindo muita coisa. Sim. E ele não exerce aquilo que ele deve fazer. Eu entendo que começa com a definição se você realmente foi chamado para aquilo ou não. Acho que é o ponto de partida. Hoje eu lia pela manhã, antes do programa aqui, o Evangelho de João, e ele fala que aqueles homens que são levantados por Deus ouvem a voz de Deus e fazem aquilo que Deus quer. Um trechinho de João 3 que fala isso. Aqueles que são levantados por Deus falam. Então, assim, você tem que ter uma convicção de que você é alguém que Deus levantou para aquela função. A partir disso, você vai ter uma visão que o próprio Espírito te dá, uma orientação, uma direção. Agora, nessa visão que você tem, ela não vem por completo. Você vai precisar de pessoas do seu lado. E aí que entra a capacidade de você administrar as opiniões. Como homem de Deus, você tem a direção. Não, o caminho é esse aqui, gente. Agora, se a gente vai de carro, de avião, de ônibus, ou de bicicleta, ou de patins, eu vou ouvir o que é melhor, né? O que é mais produtivo, o que é menos desgastante, o que vai ser melhor no futuro, como é que a gente chega mais rápido, aí agora é a nossa hora de correr ou de ir mais devagar. Aí você vai ouvindo as opiniões. Agora, a direção, o homem de Deus já precisa ter, né? Para onde ir até? É Canaã o lugar. Como é que a gente vai? Vamos pelo deserto. Vamos... Moisés, ele tem esse modelo da teocracia, mas Jetro mostra uma realidade da democracia, porque ele acata o que Jetro está fazendo e ele vai democratizar a sua liderança. Esse é um exemplo muito bom, né? Que a gente até falou com ele sobre ele aqui outro dia também, né? Onde Moisés está fazendo o que é certo, porque ele tem a direção, preciso dar instrução para esse povo, preciso atender o povo. Mas como fazer? Ele ouve um conselho, ele tem alguém perto dele. O que a gente vê assim, eu vejo de longe, muitas vezes acontecendo, são essas lideranças maiores isoladas. Isoladas, tomando decisões. Claro, tem muita coisa que é acertada, muita coisa que é assertiva, muita coisa que dá certo, mas que poderia ser até melhor se ouvisse outras pessoas. Né? Se a gente parasse e tivesse um pouco mais de humildade, simplicidade, de saber. A direção é essa aqui, gente. Agora, como é que a gente vai fazer isso aqui? O caminho a gente já sabe para onde a gente vai. O caminho é aqui, ó. Mas, como eu estou dizendo, né? Os complementos desse caminho. Vamos levar mais material para caminhar no caminho? Menos? Vamos num lugar... Enfim, a forma como vai ser feito, aí que entra o seu estilo de liderança. Né? Se você é alguém mais democrático, você vai ter condições de lidar, que eu acho que é o melhor, né? Do que ser esse cara muito autoritário, muito impositor, muito positivo. Eu acho que ele prejudica um pouco essa questão do conselho, da aproximação de pessoas, de gente para te ajudar, de gente para interferir, gente até para criticar de repente. Né? Eu não creio em crítica produtiva, né? É uma discussão que eu tenho com muitas pessoas, porque eu não creio nisso. Não creio que, não, eu estou te criticando positivamente. Não. Se você já está criticando, a palavra já diz que você está se opondo de alguma maneira. Então, mas até para a pessoa se opor a você, é importante você ter essas pessoas do seu lado, né? Para falar, olha, isso aqui acho que não vai dar certo, isso aqui acho que não está legal, isso aqui acho que pode ser diferente. Isso é importante. Dentro da questão do autoritarismo, de um líder autoritário, é necessário fazer valer a autoridade? Ela é imposta ou ela é reconhecida? Todos os livros de liderança, você vai ler sobre isso, eles vão te responder o seguinte: liderança é conquistada. Liderança é conquistada. Por isso que eu digo, você tem que saber muito bem para que Deus te chamou e se você está no lugar que Deus quer que você esteja. Se você está no lugar que Deus quer que você esteja, essa liderança ela vai vir naturalmente. Não é claro, não, cheguei lá, Deus me levantou, sou líder. Não. Na história bíblica a gente não vê isso acontecendo. As pessoas são levantadas por Deus, elas têm o quê? Elas têm dúvidas, o povo tem dúvida de Moisés, o povo tem dúvida de vários outros líderes que apareceram. De Gideão. Né? Mas aí, com o passar do tempo, Deus vai, é o que eu digo, Deus vai colocando o carimbo dele. Deus vai colocando a assinatura dele. Deus vai falando, olha, aqui está falando e eu estou cumprindo aqui. Aqui está falando e eu estou mostrando o sinal aqui. Então,
Isso vai ganhando autoridade. Então as pessoas vão percebendo que realmente Deus te levantou para aquilo. Então essa autoridade vem. Quando que essa pessoa precisa ficar ali cravando que ela é autoridade? Não precisa, porque Deus está testificando. Aí a gente vai ler o Novo Testamento. O apóstolo Paulo escrevendo as cartas aos Gálatas e outras cartas que ele tem que defender. Não é a autoridade dele, é defender o apostolado dele. Mas espera aí, Ricardo, você acabou de falar que Deus vai dando testemunho, mesmo Deus dando testemunho de Paulo, algumas pessoas duvidaram do seu apostolado, duvidaram da capacidade que ele tinha. E aí ele tem que comprovar, ele tem que, na verdade, defender isso junto às igrejas que ele já faz um trabalho dizendo, não, foi Deus quem me levantou. O que eu estou ensinando e para vocês aqui, mostrando, não foi aprendido de homem nenhum. Então, pode ser que tenha alguém que se oponha mesmo, você dando sinais claros, Wander, que você foi levantado por Deus, que é Deus quem está com você. Vai ter pessoas que falam, não, você Na verdade, você tem uma visão, automaticamente, você ganha aliados e opositores. Sim, também. Em qualquer tipo de visão que você tenha, sempre vai existir esses dois lados. Eu ainda, um garoto, tinha acho que talvez 22 anos ou 23 anos de idade, assumindo uma liderança no Paraná, e eu lembro de um determinado líder que ele havia sido presidente da Convenção do Estado e ele queria aquela liderança. E veio nas minhas mãos sem eu querer, na verdade, assim, veio nas minhas mãos. Aí ele chegou até mim e falou assim, olha, eu tenho uma oposição a você, mas não fique chateado não, porque se eu naufragar e eu nadar até uma ilha, a primeira coisa que eu pergunto é se tem sistema de governo lá. E se eles me responderem que sim, eu levanto a mão e digo, sou contra. Meu Deus. Então, sempre que você tem uma liderança, você terá pessoas aliadas que vão viver aquilo que Deus chamou para você, mas você também vai ter os duvidosos, pessoas que vão se opor. E o líder tem que ter essa maturidade de saber Com certeza, disso. tem que saber lidar com essa situação, né? Já que ela é tão real, até dentro da igreja. Dentro da igreja a gente lida com isso, né? A gente sempre ensina sobre isso, lê sobre isso, fala sobre isso. É importante todo mundo ter um só coração, né? Tá debaixo de uma só visão, tal. E não é utópico isso é capaz de ser vivido, mas no fato e na realidade tem sempre alguém se opondo, né? Aí você fala, mas será? Claro. Tem alguém que se opõe ao nosso líder de jovens, tem alguém que se opõe ao nosso líder de mulheres, tem alguém que se opõe ao nosso pastor, tem alguém que se opõe a outras lideranças, ao grupo pequeno, tem sempre alguém. Você tem que lidar com isso. Agora, você pode lidar com isso com uma sabedoria, né? Ou de uma maneira destrambelhada e se dar mal. A certeza que cada uma dessas pessoas tem que ter é o seguinte, quem me levantou para me colocar aqui foi Deus. Amém. Então, só quem pode me tirar... Outro dia uma pessoa falou para mim assim, você não tem medo de perder seu lugar? Eu falei, não tenho. Mas não falei com soberba nenhuma. Eu falei, não, porque quem me pôs lá foi Deus. Verdade. Então, não estou perdendo nada. Se um dia Deus me tirar, não estou perdendo nada. A mesma pessoa que me colocou só está me tirando. Então... talvez ele tenha outra coisa, né? Ou talvez ele só me coloca no banco de reserva lá e fala, fica sentado aí, quando for a minha vontade que você jogue, você entra para jogar. Mas a tranquilidade tem que ser essa. Quem me pôs foi Deus, só quem pode me tirar é Deus. E aí, isso eu vou te dar uma calma e uma paz para você exercer essa liderança que você tem que exercer. Amém. O segundo tipo de liderança que o Senhor nos orienta no seu livro é a liderança ou líder ditador. Isso. Isso dentro da igreja existe? Isso dentro da igreja existe. Na vida cristã existem líderes ditadores? Com certeza. A gente tem, tem muitos exemplos, né? Muitos exemplos na história da igreja, né? Muitos exemplos da história contemporânea. De pessoas que a gente conversa assim, que eles dizem, né? Por isso eu até coloquei no livro vários tipos, porque são de conversa que eu tive com outros líderes, com pessoas, com pesquisas. É o cara que dita tudo, entendeu? Outro dia uma colega nossa, eu não vou citar nome aqui, veio de outro ministério dizendo que lá tudo gira em torno daquilo que o pastor decide. Até a quantidade de filhos que as pessoas vão ter. Puxa. Então, assim, não é um sistema... O sistema humano, ele tem a interferência do pastor, né, naturalmente. Mas tem algumas questões que não dizem respeito a ele. É quase um monismo, né? Reverendo Moon que faz isso. Tem coisas que fogem da alçada da gente, que a gente não tem que se intrometer. Essa que é a verdade. Claro, a gente está aqui para dar pastoreio, aconselhamento, ajuda e tal. E se a gente tiver alguma coisa que a gente acha que está fora do contexto bíblico, a gente vai até a pessoa. Mas tem coisas que fogem da nossa alçada. A não sei que Deus envie e mande, né? Mas o ditador não. O ditador ele quer se interferir e se intrometer em qualquer questão. Ele quer que seja do jeito dele qualquer questão. Por mais que a outra forma comprovadamente é melhor,
como ele é um ditador, ele bate o martelo, não, tem que ser desse jeito. É claro, quem sofre nesse tudo, né? O todo sofre, né? Por conta de um estilo de liderança desse, que já é ultrapassado, que geralmente não é aceito mais aí fora, né? Mas às vezes no nosso meio ainda persiste. Dentro de uma visão da realidade da igreja primitiva, a liderança que tem o seu ditador está totalmente de uma forma antibíblica. Uma pessoa que caminha debaixo de uma cobertura espiritual desta forma, o que ela deve fazer? Ela aceita, e uma vez que ela esteja nesse lugar, que tenha este ditador, ela tem que se submeter? Ou ela, por uma decisão que talvez nem o próprio Espírito de Deus precisa falar ao coração dela, ela tome uma decisão de entender que isso está fora do parâmetro de Deus? O plano de Deus para a gente nunca é um plano de sofrimento no que diz respeito ao pastoreio. Claro, Deus pode escolher uma pessoa e a gente não entende isso, mas que ela vai ter uma vida toda de sofrimento. São lutas, são dores, são dificuldades. Eu não sei explicar porque, sendo bem sincero, Deus escolhe pessoas e as pessoas vivem nessas condições. Mas o fato é não com diz respeito ao pastoreio. Em um lugar ela tem que achar cuidado, carinho, afeto, amor, e esse lugar é a igreja. E esse lugar é também debaixo do pastoreio de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Então eu não entendo que essa pessoa tenha que ficar ali porque, não, ninguém pode se submeter a um ditador. Só porque, e falar, não, ter que ficar debaixo do cuidado espiritual dele. Porque também, o fato é, Wander, Deus nos põe em lugares para que a gente possa crescer, se desenvolver, amadurecer na nossa fé e poder prosperar de alguma maneira. Você está num lugar onde não tem nada disso, não tem razão pela qual você permanecer ali. Liderança possessiva. É aquele cara que tudo é dele, né? É aquela líder ou aquele líder que tudo é dele. É o sentimento de posse. Eu preguei outro dia sobre isso, né? O sentimento de posse aqui na igreja, né? Um sentimento que Abraão não teve, né? Um sentimento de posse. Não, esse filho é meu. Hoje você vê no contexto de igreja, tem muita coisa que é do pastor, né? Ele é do pastor, é o meu ministério, é a minha igreja, são os meus membros, tal. E aí você vai descendo as camadas, é a mesma coisa. Então é muito perigoso quando a gente vive com isso. Porque na verdade tudo aqui é de quem? Do Senhor Jesus. Do Senhor. Tudo é do Senhor. Eu edificarei a minha igreja. Exatamente, a igreja não é nossa. É verdade. A gente está aqui, é claro, fazendo o trabalho do Senhor, nas posições que o Senhor nos coloca, mas tudo é do Senhor. E quando você toma aquilo para você, você se apega. E você não deve estar apegado a uma coisa que não é sua. Porque na hora que o dono pedir de volta, e aquilo você tem um sentimento de posse, você não dá. E aí você não dá. Isso aconteceu com os reis. Isso aconteceu com Saul. Isso aconteceu na história de Israel várias vezes. E aí o final era sempre triste para situações como essa, né? Então a gente não pode tomar posse de coisas que não são nossas, porque isso é o quê? Isso é roubo. É verdade. Né? A gente não pode viver essa verdade. O líder impositor. Ele é parecido com os outros, né? Está dentro dessa gama daqueles que não são os democráticos, eles são os autoritários, dentro desse grupo, porque ele fica impondo todas as coisas. Eu acho que um detalhe, eu não me lembro exatamente do livro, mas acho que um detalhe é que o impositor ele não participa, mas ele só impõe. Ele impõe. Você tem que fazer essa coisa, mas ele não faz. Ele fica te colocando coisas, como Jesus disse aos fariseus, né? Vocês põem regras que nem vocês mesmos praticam. Então ele põe um monte de regra para você, mas que ele não faz. Então ele fica impondo coisas, só que algumas são impraticáveis. É quase um legalista. É quase um legalista, Verdade. Exatamente. O egocêntrico. É o cara que tudo gira em torno dele, né? Glorificado seja eu mesmo. É o cara que seja tudo teu santo gira em nome. torno dele. Tudo é um perigo pra gente. É um perigo, porque assim, o ego todo mundo tem, né? Todo mundo tem ego. O ego é natural do ser humano. Todo mundo tem ego. O problema é quando a gente tem o egocentrismo, né? Sim. É o ego inflado, né? Que é o ego inflamado. E aí tudo tem que ter o teu nome, tudo tem que ter você na frente, né? Você, sei lá, eu, Ricardo, fui jogar bola com Zidane, Ronaldo Fenômeno e o David Beckham, lá, né? Aquele trio lá do Real Madrid, dos Galácticos. Aí fala, quem tava jogando bola lá? Você fala, eu, Ronaldo Fenômeno. Peraí, cara, Ronaldo Fenômeno, Zidane, Beckham, os caras são estrelas internacionais de futebol, mas você tá falando você, isso é egocêntrico. Então tem coisas assim que não dizem respeito sobre a gente. Nós somos pregadores, Wander, e pela graça de Deus,
nós fazemos e cumprimos esse ministério, né, da pregação, que é o que dá para a gente o quê? Da exposição. Exatamente. Né, Na da verdade, reconhecimento tudo público. que você faz bem feito vai lhe trazer uma fama. Exatamente. Não tem como negar isso. Agora, como você vai reagi-la? Então, eu vou Vai chegar reagir. lá, porque a gente está exercendo o nosso ministério. E isso dá para a gente uma notoriedade. Nós estamos, Sim. graças a Deus, numa igreja grande, né? Numa igreja que bem solidificada e tal. Então, a gente vai ganhar o quê? Notoriedade, vai ganhar um pouco de status, vai ganhar um pouco de fama, vai ganhar um pouco de exposição. Mas quem nos dá a mensagem? O Espírito Santo. Caramba, você é um baita de um pregador, Wander. As pessoas podem dizer. Você é um grande pregador. Na sua cabeça tem que dizer assim, peraí, mas toda mensagem que eu recebo é Deus quem me dá? É. Então não há honra nisso. Não, pus Verdade. a mão na cabeça de alguém e alguém foi curado. O poder é dele. Caramba, não, eu sou... Peraí, mas o poder vem de onde? É O poder verdade. vem de quem? Verdade. Né? A Bíblia só diz que uma vez sobre isso. Todo o poder e toda autoridade foi dada. Aí você vai buscar quem é? A Jesus Cristo. É. Então, assim, a gente só usa, a gente é... E um líder que ele tem a visão do Rei de Deus, tenha seu eco tratado, qualquer tipo de elogio que possa ser tecido a respeito dele, isso não sobe ao coração, que a vida dele é tratada. Né? E ele também não vai depender de qualquer comentário para fazer com Sim, excelência. sim. Ele sempre vai fazer não buscando isso, ainda que isso vai ser notório. E é uma faca de dois gumes, no sentido de que, pelo fato de você estar numa exposição pública, com o ministério evidente ao público, Sim. você pode ser aclamado, e isso não sobe ao teu coração, mas também tem que estar preparado para críticas. Né? Exatamente. Porque nem todos vão também ser Exatamente. aquele cara que vai ter uma simpatia pelo teu jeito de ser. E eu te digo que o mesmo remédio serve para as duas doenças. Porque se você está entregando algo que Deus te deu, você tem convicção disso. Não, isso aqui não fui eu que pensei, não. Isso aqui, cara, isso aqui me foi revelado. Isso aqui eu estava pensando em outro caminho aqui. Eu olhei esse texto aqui de João 4, estou pensando em outras coisas aqui. Pô, mas Deus mandou... Nossa, eu observei isso aqui de um jeito, aí veio uns pontos, e aí eu expus. E vem alguém e fala assim, essa mensagem foi uma porcaria. Mensagem não edificou, mensagem não falou comigo, mensagem não falou... Que gosta mesmo da mensagem do outro lá, que prega lá e tal. Seu coração vai estar super em paz. É verdade. Por quê? Quem te deu essa mensagem? É o Espírito Então você vai falar, olha, desculpa, o que eu disse e o que eu deixei de dizer foi só o que o Espírito Santo me deu. Verdade. Então, se a pessoa não gostou, o problema é dela. É. Né? E isso entra dentro desse próximo tipo de liderança, a liderança consciente, você ter uma consciência em relação a isso, ou a liderança consciente diz respeito a outra? Diz respeito a quem está junto com ele na liderança, que ele está cônscio de que as pessoas ali estão ali para crescerem também, diz respeito a ele, diz respeito às coisas que ele faz. Esse é um bom tipo de liderança. É aquele cara que sabe o que tem que fazer, é aquele cara que sabe para onde tem que ir, é um cara que está consciente de todas as coisas que estão acontecendo, de quem está com ele. Porque eu acho complicado, às vezes, a gente ter gente boa do nosso lado. Se você não tem consciência disso, você fica minando aquele cara. Minando aquele cara, minando aquele cara, minando aquele cara e tal. E o cara é uma potência. E você podia explorar muito mais isso. Sim. Mas você não está consciente disso, entendeu? Você não conhece muito bem as pessoas que estão junto com você. E o líder consciente não, ele é o cara que conhece. Fala, não, aqui tem um potencial. Sim. Aqui eu tenho que explorar. Sim. Ou ali eu tenho um bebê. É. Mas eu sei que ele pode crescer, então eu vou explorar isso. E aí tem um cara que é altivo, é soberbo, então eu falo, puta, eu preciso tratar desse cara, mas ele tem qualidade. Então o consciente vai lidando com tudo isso. Dentro disso, até dentro de uma consciência a respeito dos dons, no contexto de que eu, como líder, na minha vida, quando passei presidindo algumas igrejas, Deus plantava pessoas com habilidade muito superior à que eu tinha em vários ministérios. Por exemplo, tinha gente que tinha, de repente, um ministério mais específico de revelação, uma coisa que eu não tinha. E era notória, era uma Sim. coisa assim que não era, a gente usa o termo lá de batata, né? Não era arroz com feijão, era batata, assim, porque conhecia o rebanho, e de repente o cara traz uma palavra profética, uma palavra de revelação sobre alguém, sobre alguma família, Sim. que você sabia que era Deus. E você não poderia ter um ciúme, opa, vou cortar esse cara, ou, Exatamente. nossa, ele está aparecendo. Não, é uma liderança consciente, saber que Deus Perfeito. pode plantar pessoas que tenham habilidades que de repente eu não tenho, mas para ajustar através das juntas de ligamentos do corpo, Claro. que vai fazer com que o benefício do reino cresça. O apóstolo Paulo, quando escreve os Efésios, lá no capítulo acho que 4, ele fala o seguinte, Deus deu um para os apóstolos, evangelistas, pastores, mestres, e vai falando aquela lista toda lá. Não deixou um só.
Se fosse um só, uma pessoa resolveria tudo, mas ele põe um monte de gente e diz, tudo isso para que a edificação do corpo de Cristo aconteça. Sim. Para que vocês deixem de ser crianças e passem a ser maduros na fé e tal, tudo mais. Então, assim, não é um só. Agora, se o líder não tem essa consciência, ele pensa que tudo gira em torno dele. Ele tem que entregar profecia, ele tem que curar, ele tem que ministrar, ele tem que fazer o apostolado, ele tem que abrir igreja, fechar a igreja. Ele acha que tudo gira em torno dele. Esse cara está prejudicando, na verdade, o trabalho do reino. Porque Deus sempre faz isso, Wander. Deus levanta Paulo, mas aí põe os caras do lado dele. Caras com habilidades, caras com qualidades, cara, talvez que pudessem ser o Paulo. Que pudessem ser o Paulo, mas Deus põe do lado. E Paulo vai explorando cada um desses caras, parece que no máximo, né? Exatamente. E uma coisa que o líder consciente tem que ter é exatamente isso, saber que, ainda que existam pessoas que são desleais, que não vão ser submissas, Deus vai trazer muitas pessoas leais também. Claro. E essas pessoas, dentro das suas habilidades que ela tem, elas serão servas. Com certeza. Reconhecerão a posição e o chamado delas dentro do corpo para fazer aquela função. O que mais desanima o servo, Wander? Não ser usado naquilo que sabe que Deus entregou para ele. Né? Porque às vezes a gente tá trilhando caminhos com pessoas do nosso lado e as pessoas falam, eu estou aqui para te ajudar, pastor Wander. Só que ela fica sempre lá para te ajudar e você nunca deixa que ela te ajude. Então ela começa a se sentir menosprezada, desprezada, deixada de lado. Então ela fala assim, eu preciso fazer o quê? Preciso buscar o meu rumo na vida. Preciso buscar o meu lugar. E aí ela vai para trás, né? Vai para outros lugares em busca daquilo que ela estava para fazer do seu lado, que Deus colocou. Mas como a gente não explorou isso, aí aquilo se estagnou. Eu acompanho às vezes alguns ministérios fora do nosso aqui, e você vê isso acontecendo muito, né? Mano, um baita cara do lado do Wander, só que aí o pastor fala, olha, preciso te mandar para algum lugar. Preciso te colocar, porque você tem condições e você vai, o cara vai e faz e a coisa vai, acontece lá, né? E prospera, e aumenta, e cresce. Por quê? Porque é alguém que está preparado. Eu lembro quando a primeira igreja que pastoreei no interior do Paraná, na cidade de Guarapuava, eu tive a felicidade de conhecer 3 pastores magníficos, né? Que foi o Harold McLaren, que é pastor da comunidade Vida, hoje em Guarapuava, uma comunidade crescente, eu acho que deve ter lá umas 3.000 pessoas ou mais. E os pastores que o Harold ministrava eram o Luciano Subirá e o Luiz Gomes, que hoje é pastor da comunidade cristã de Vinhedo, e o pastor Luciano Subirá, que é pastor, né, sênior da comunidade Alcance. E todos eles com habilidades maravilhosas. Havia coisas que Harold não tinha, mas que o Luiz tinha. Havia coisas que o Luiz não tinha, mas que o Luciano tinha. E eles trabalhavam até que chegou um momento, isso depois de anos de trabalho juntos, que o Luciano foi para Irati, o Luiz veio para Vinhedo e desenvolveram os ministérios que hoje eles possuem. Mas esse encaixe de saber e a consciência do Harold de liderar essas pessoas com ferramentas e talentos de habilidades do Eu entendo que quando Deus põe uma joia do nosso lado, é para a gente lapidar, mas não guardar no cofre. Né? Por isso que tem que ser uma liderança consciente. Tem que ser uma liderança consciente. A gente trabalha com essas pessoas, a gente, enfim, faz o trabalho que tem que fazer com essas pessoas e depois oferece essas pessoas, né? Eu li uma frase uma vez que diz assim, no mundo secular você pode chegar até o topo sozinho, porque o que rege no mundo secular são as conquistas e muitas delas são individuais. No reino de Deus não, se você chegar no topo sozinho você falhou em algum lugar. Essa frase está correta? Eu creio que sim, porque essa luta é uma luta do reino, né? Esse trabalho é um trabalho do reino. Se fosse para ser executado sozinho, com certeza absoluta, Jesus não reuniria 12 homens. Verdade. Ele poderia fazer todo aquele trabalho sozinho. No final das contas, subindo aos céus, dizer assim, ó, agora eu vou cuidar de todo mundo junto aí. É cada um por si, Deus para todos. Mas ele mostrou dessa maneira, a forma como ele fez, né, que tem um processo com pessoas. Né? Para mim é um grande exemplo disso. Né? Processo que eu vou trabalhar com as pessoas. E os próximos líderes que virão depois dos apóstolos, com certeza eles aprenderam a trabalhar com pessoas. Exatamente. E depois também com pessoas. Algum momento, é claro, algum se perde, algum momento algum toma outra linha, algum momento algum erra, mas o trabalho básico do reino é com pessoas, né?
Por isso que É a matéria-prima, né? exatamente, né? Esse sistema de governo, né, meu, acho que é o episcopal, né, que você tem gente ali junto, né, o presbitério junto ali, os pastores juntos ali, dando realmente auxílio, apoio, te ajudando a tomar decisões, é um sistema mais consciente do que esse, onde só o líder máximo toma decisões ali e ninguém mais pode falar ou ouvir. Esse líder consciente, ele torna-se também um líder facilitador, porque o senhor vai falar também a respeito do líder facilitador do seu livro. Exatamente. É aquele que vai colocando para você o caminho das pedras, né? Me lembro um dia, eu era muito mais novo ainda e estava entrando na faculdade. E o meu técnico de futebol, que fez na faculdade lá jogando bola, e ele falou assim, você já fez o vestibular ou a prova, alguma coisa assim? Eu falei, cara, não fiz ainda. Ele falou assim, então eu vou te dar o caminho das pedras. Ali eu aprendi esse termo e o facilitador é esse. É o cara que chega para você, Wander, você é o líder dele e você percebe que ele tem um potencial, percebe que ele tem um caminho a trilhar e você faz o quê para ele? Você dá o caminho das pedras. Pisa aqui, pisa aqui, pisa aqui, pisa aqui, que lá no final das contas, se for a vontade de Deus, você chega lá, você facilita o trabalho dele. E qual o perigo de ser o oposto disso? Por exemplo, ao invés de ser facilitador, de repente o cara teve no início do ministério um fel, lutas, dificuldades, e de repente ele pode ser um facilitador de alguém que está caminhando debaixo da sua liderança, mas não, eu passei por isso, ele vai ter que passar por isso também. É errado? Não, eu acho errado, particularmente. Mas o que essa pessoa está fazendo é tipo um tiro no próprio pé. Né? Porque se Deus colocou alguém para te ajudar, Deus sabe como forjar essa pessoa, como Deus soube como forjar você. A nossa história é completamente diferente. Deus sabe como me forjar e Deus sabe como te forjar. Deus não falou para você, Wander, a partir de hoje, forge as pessoas para mim. Deus nunca falou isso para ninguém. Quem forja as pessoas é o próprio Deus. Quem tratou do Paulo foi Deus, quem tratou de Pedro foi Deus, e quem tratou de Timóteo foi Deus. O que Paulo fez foi colocar ele para fazer as coisas de Deus. E aí, daí para frente, Deus está tratando dessas pessoas. Deus está ajudando. Se a gente se põe nessa condição, não, eu vou tratar da vida do Wander. Peraí, quem que é você? Você é Deus agora? Deus já está fazendo esse trabalho de forjar você da forma como ele acha que tem que fazer. Quando a gente se põe nessa condição, não, eu passei por isso, então tal pessoa também tem que passar por isso. Eu estou criando um prosélito, então. Né? Eu estou criando uma imagem e semelhança minha. E não é mais semelhança de Deus. Porque Deus sabe como te tratar, sabe como me tratar, sabe como tratar o Paulo. E os processos com certeza serão diferentes, porque os resultados são diferentes e Deus tem uma coisa para cada um. Então quem faz esse tratamento é o próprio Senhor e não a gente. Amém. Quando a gente faz isso, a gente está interferindo num trabalho, acho que, de Deus. O líder altruísta. É o oposto daquele que a gente viu ali um pouquinho para cima, né? Do egocêntrico, né? É o cara que se doa, né? É o cara que está sempre à disposição, é o cara que está sempre se colocando para fazer, é o cara que está tomando o seu lugar, não no que diz respeito a aquilo que Deus te entregou, mas está tomando o seu lugar nos afazeres, está se colocando sempre no seu lugar também, para te entender, para te compreender, para te ajudar. É o cara que está sendo realmente o altruísta. Não quer nada para si, porque sabe que não tem nada. Então ele está sempre abrindo mão. É perigoso também, né, por outro lado, né, ser muito altruísta e aí você não ter não ter essa consciência e você ser abusado pelas pessoas, né? Falar em ser abusado, né? Eu sei que nós estamos falando de tipos de liderança, mas quero abrir um parênteses aqui. Como o líder pode ter um coração tratado para que ele não sofra tanto? Porque como nós falamos anteriormente, o líder, ele não lidera coisas, ele lidera pessoas. Perfeito. Né? E pessoas nos decepcionam. Sim. Assim como pessoas nos alegram também. Como ter um coração centrado em Deus, para que as decepções que venham dentro da liderança não te machuque tanto, não fira tanto. Quantos líderes esgotados espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, quantos líderes depressivos porque exatamente não estão tendo essa consciência, que o senhor fala da liderança consciente, de saber a sua posição dentro do corpo de Cristo e saber lidar com pessoas, porque lidar com pessoas não é fácil. Eu tive um pai ministerial, falecido já, pastor Pedro Cortez, pastor presidente da Igreja do Brasil para Cristo em Telêmaco Borba, que hoje está sendo pastoreada pelo pastor José Hélio. Sim. Ele era um líder forjado da maneira que antigamente tinha
presidente, pronto, acabou e é ele. Mas ele tinha muitas características que não somente forjou o meu caráter, como na vida de muitos outros líderes que foram gerados através do ministério dele. E ele dizia assim que o líder tem que ter couro de boi. Couro de boi para aguentar as pancadas, porque você cria expectativas que estão relacionadas com o lado emocional. Claro. Então, tem gente que às vezes, quando fala-se de pessoas para ele, mesmo sendo pastor, ele quer distância, porque ele está tão sofrido. Então, como ter um coração tratado para não permitir que essas decepções o machuquem tanto? O fato é, toda decepção machuca. Né? Verdade, essa é a verdade, né? Poderia falar assim, não, você pode ter o coração blindado para esse tipo de coisa e tal, tal, tal. Isso vai te tornar um robô. Isso vai te tornar alguém que não confia em ninguém, vai te tornar alguém que não ama ninguém, vai te tornar alguém que não espera nada de ninguém, não tem expectativa, vai te tornar uma pessoa fria, calculista, uma pessoa ruim, um líder ruim. Então, assim, o que a gente faz? A gente depois da confiança, assim. Depois da confiança, a gente passa a gostar das pessoas, a gente passa a admirar as pessoas. E se essa pessoa nos trai, se essa pessoa trai a Deus, se essa pessoa faz alguma coisa, é óbvio que a gente vai se entristecer. É claro que a gente vai se entristecer. Agora, o fato é, você não pode ficar triste a ponto de se deprimir ou a ponto de abandonar o seu próprio ministério por conta disso, ou de pensar, não vou confiar em mais ninguém, é a vida que segue. Né? O que Deus diz para Samuel. Né? Por que você ainda está chorando por Saul? Né? A pergunta que Deus faz, não sei se é chorando a palavra exata, mas por que você está triste ainda por causa de Saul? Já acabou, para mim já acabou essa história. E eu já estou agora no outro projeto que é Davi, eu estou no outro plano, a gente também tem que ser assim. Claro, a gente sempre investe em pessoas, na restauração, um monte de coisa, mas tem hora que a gente fala, não, acho que para esse caminho essa pessoa não dá mais. Então eu vou tratar ela para esse outro caminho. Mas tudo com uma direção de Deus. Né? O fato é, você não pode blindar o seu coração, né? Porque não tem como. Agora, se você blinda o seu coração até de ter emoções pelas pessoas, então acabou tudo, né? Acabou tudo. Aí você não espera mais nada de ninguém, não põe expectativa em mais ninguém. Aí você vira uma pessoa muito fria, né? Fria e calculista, né? O que é, o que não é, e o resto você resolve. Então, aí fica muito ruim a vida, né? O líder receptivo. Dentro dos tipos de liderança, o senhor vai falar sobre o líder receptivo. Isso é uma característica que está dentro de outras coisas, né? Porque é muito importante dentro da liderança você saber incluir as pessoas, colocar as pessoas para dentro do seu barco e deixar que ela se sinta confortável ali. Porque a gente está numa história, num momento da história, né, onde as pessoas mudam muito de igreja, um dia estão aqui, outro dia estão ali e tal. Há muitas pessoas machucadas, você vê isso, né? Eu vejo isso quando a gente vai para uma conversa um pouco mais intimista com a pessoa, muita gente machucada porque foi ferida, porque tal, um monte de coisa. Então, qual que é o nosso trabalho como liderança? Saber receber essas pessoas. Mostrar para elas que existe realmente uma forma correta de fazer as coisas, existe realmente o amor de Deus ainda se expressa, existe o carinho de Deus. Não existe perfeição, mas existe a expressão do ser divino na vida de pessoas ainda, e em lugares também. O senhor está falando, está me fazendo lembrar de Davi na caverna de Adulão, que vai até ele, os 400 homens, todos eles desacreditados, endividados, problemáticos. Sim. E ele é receptivo a essas pessoas que lá chegam. E dentre esses homens, claro, um dos salmos, Davi está falando que se sente como alguém que está como uma presa no meio dos leões que estão prontos a devorá-lo, mas ele traz a presença de Deus, e a presença de Deus é capaz de modificar a vida de tantos homens e pessoas que estavam ali ao seu redor, a ponto de fazer daqueles homens, alguns deles, homens que deram as suas próprias vidas em prol de Davi. Esses homens que estavam na caverna de Adulão, entre tantos deles, têm a experiência daqueles 3 que, quando Davi só suspira um desejo, quem me dera beber da fonte de Belém, cercada por filisteus. Os caras rompem o exército dos filisteus, quebram o pau, trazem a água para Davi. Davi não tem coragem de beber aquela água. Eu achei muito errado isso, mas beleza. Ele não tem coragem de beber a água, mas assim, a vontade do cara satisfazer alguém, no bom sentido, porque Davi foi um líder facilitador, receptivo, com certeza, acolhedor. Com certeza. A gente vê isso acontecer muitas vezes nos grupos pequenos, onde você tem muito mais contato com as pessoas, né?
Você vê que alguém chega meio ressabiado, você já começa a perceber que ela está trazendo algum trauma com ela. E a forma como você recebe, a forma como você expõe a sua vida para que ela perceba que... um dia eu pregando aqui no culto, Wander, e eu comentei de uma discussão que eu tive com a minha esposa. Não, porque a gente discutiu e a gente brigou e tal, aquela coisa toda e tudo mais. Depois segui a mensagem e tal, e passou-se, né? Passou-se 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6. Eu estava jantando com um casal e tal, com um casal, e ela falou assim, sabe, pastor, uma coisa que eu achei muito interessante aqui na igreja? Depois já de uns 9 meses aqui. Eu falei, o que foi? Ela falou assim, não, porque um dia o senhor estava pregando lá e o senhor comentou que tinha brigado com a sua esposa. Tinha tido uma discussão e tal. Eu falei, desculpa, porque às vezes eu falo demais, né, tal. Até brinquei com relação a isso. Ela falou assim, não, porque da onde eu vim, os pastores eram todos perfeitos. Ninguém tinha uma briga familiar, ninguém tinha... E eu olhava para minha casa e falava, caramba, eu brigo com meu marido aqui de vez em quando, a gente discute, eu tenho uns problemas e tal, e eu vejo vocês falando de problemas que vocês enfrentam e tal. E isso me mostrou um lado muito mais humano de vocês, que eu não via nas igrejas que eu já passei. Então, assim, é uma forma, é claro, é um exemplo, é claro, de muitos, mas de você receber as pessoas. Sim. Você se põe na mesma posição que elas e percebe, olha, dá para ter uma vida cristã muito boa, vivendo situações como essa. Sim. Né, que são situações do dia a dia, que são situações humanas, que são situações reais, né? Fatos da vida real, né? E não desse lúdico que a gente inventa, né? Os pastores nunca brigam, os pastores são demais, eles se amam e tal. E tudo isso acontece de verdade na vida de pessoas de verdade. Então, é uma forma de você receber, né? Compartilhando da sua vida, das suas vitórias, das suas conquistas. Então, sempre quando a gente está contando um testemunho na igreja, pensado ou não, você está recebendo as pessoas, Sim, mostrando que você está enfrentando também as mesmas lutas que ela também está enfrentando. Muito bom. Quem não serve para servir, não serve para ser líder. O senhor põe uma frase de Spurgeon, o bom líder é sempre um bom servo. É sempre um bom servo. Se eu não sirvo para servir, eu não sirvo para se liderar? Todo líder tem que saber ser servo. Senão ele não tem condições. Senão ele vai cair em um desse tipo de liderança aí, daquela que quer ser um abusador das pessoas. Porque tem muita gente na igreja, não sei, né, no mundo corporativo, eu já vi isso muitas vezes, que luta para chegar no ponto mais alto. Para quê? Para agora só ficar, faz isso, faz aquilo outro. Eu acho que essa mentalidade um pouco mudou, graças a Deus, né, no meio da igreja, pelo menos no nosso caso aqui, mudou bastante, mas você não vê luta para chegar nas posições. Né? Porque sabe que quanto mais você ascende, mais servo você é das pessoas, né? Quanto mais você cresce, mais você diminui. Então, o que Spurgeon diz está certo. O bom líder sempre é um bom servo. Se a pessoa não serve, Wander, quando ela chegar na liderança, ela vai ter problemas. Ela vai cair num desses erros aí. Ela vai ser egoísta, ela vai ser egocêntrica, ela vai ser abusadora. E o fato é, se você não é bom para servir, a liderança não é o seu lugar. O nosso padrão, o nosso modelo, o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Homem, não veio para ser servido, mas para servir. Exato. Quando você ouve Jesus falando isso, nós nos envergonhamos quando não queremos servir e fomos chamados para servir. Exatamente. E a gente se ilude nesse sentido, né? Porque muitas vezes a gente pensa, não, quando eu chegar lá em cima, então eu paro de servir. É verdade. Aí que você tem que servir. E aí que você serve mais ainda. Exatamente. Agora na capital paulista são 11 horas, você que conectou agora, você está no programa Manhã Manda Aqui, eu aqui batendo papo com o pastor e escritor, conferencista, palestrante, Meu Deus do céu. Ricardo Andrade. Adquira o livro dele, Liderança Frutífera, daqui a pouquinho nós vamos colocar aí para você também como você pode adquirir este livro. Nós vamos ao intervalo e já voltamos já. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, veio ao mundo
exaltou, de sua glória tornou-se servo e se humilhou. Por isso Deus o exaltou, e acima de todo nome está. A morte não o segurou, pois nele havia dor algum. Ressuscitou em corpo e alma e me fez um filho seu. Ele é o visível do invisível, o primeiro de toda a criação. Ele é a estrela da manhã e um dia vem pra me buscar. Ele era antes de tudo, tudo foi feito para ele. Seja a glória, a honra e o louvor para aquele que me salvou. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, veio ao mundo, mas o mundo não o conheceu. Se esvaziou de sua glória, tornou-se servo e se humilhou. Por isso Deus o exaltou, e acima de todo nome está. A morte não o segurou, não, 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 pois nele havia dor algum. Ressuscitou em corpo e alma e me fez um filho seu. Agora na capital paulista, 11 horas e 4 minutos, você está no Manhã Manda Aqui, especificamente aqui na Capela Irma Estevanato, na Casa de Oração para Todos os Povos. Nós somos a Igreja Brasil para Cristo no Mandaqui. Meu amigo, nós estamos falando sobre tipos de liderança e dentro dos tipos de liderança, o senhor vai abordar também nesse capítulo sobre perigos na liderança. Isso mesmo. Qual o perigo de agir impulsivamente? Posso só pincelar rapidamente sobre um perigo antes de entrar nesse? Por favor. Até no livro eu coloco isso, estava até dando uma folhadinha aqui antes para relembrar esse conceito importante. Um dos grandes perigos da liderança, Wander e amigos, é você achar que você se transforma quando você se transforma num líder. É aquele negócio que a gente vê nos filmes, sabe? Chegou a hora do combate, o cara sobe aquela armadura de ferro e tal, ele vira um homem de ferro, ou ele tira a camisa e tá a roupa do Superman por baixo e tal. E aí você pensa que você é um super-herói. Não, agora eu sou líder, então agora eu consigo lidar com tudo, agora eu consigo enfrentar qualquer tentação, agora eu consigo resolver qualquer problema, e na verdade não é assim. Isso é um dos grandes perigos da liderança, você achar que você se transformou num herói, num personagem dos quadrinhos ou do cinema e deixou de ser um ser humano. E aí tudo aquilo que te afligia quanto ser humano, você para de lutar contra porque agora você alcançou o estado. Isso é um grande perigo. O pastor, dentro disso, perguntar algo para o senhor, dentro do perigo, os perigos na liderança, esse problema da pessoa associar, eu cheguei na liderança porque alcancei um cargo, quando na verdade eu sou líder porque eu sou influente, eu acordo já com influência, eu vou na padaria, sou influente, sim, eu estou com uma manicure, uma pedicure, eu sou influente, eu vou até numa banca do jornal, eu sou influente. No trabalho, eu sou influente. Dentro do metrô, eu sou influente. Eu sou influente da maneira que falo, eu sou influente da maneira que me visto, eu sou influente da maneira que trato as pessoas. Sim. Tudo isso é um raio de influência da minha liderança. Por que as pessoas confundem? Ah, eu cheguei agora eu sou um líder, porque eu alcancei uma presidência de uma instituição, sim, porque eu atingi um cargo. Como desmembrar esse conceito de liderança com cargo? É difícil porque a gente foi ensinado meio que assim, né? A gente foi meio que formado assim.
quando a gente chega no ponto mais alto, que é o ponto do cargo, quer dizer então que começou o nosso trabalho ali. E na verdade não é assim, na realidade, na verdade não é assim, né? Você já vem fazendo um trabalho e por isso, por causa desse trabalho, você chegou lá. Agora, desmistificar isso na cabeça das pessoas, na nossa cabeça também é muito difícil, né? Porque a gente continua lutando institucionalmente para chegar nas posições, sendo que você pode fazer tudo o que essa pessoa faz sem a carga que ela tem, somente com a sua própria influência, né? Que é liderar e influenciar pessoas, né? Mas você pode tudo aquilo, mas muitas vezes a gente se esquiva, a gente não faz exatamente por isso. Você pensa assim, quando eu tiver em tal posição, aí sim eu passo a fazer essas coisas. Mas já podemos fazer, não tinham pessoas repreendendo demônios no nome de Jesus sem fazer parte dos 12? Discípulos não falam, olha, mestre, tem gente ali que está expulsando demônios em teu nome. Jesus diz o quê? Vai lá e barra eles? Não. Para eles? Não. Ele não diz, contra nós, é por nós. Exatamente, exatamente. Então a gente pode fazer coisas sem estar sem a plaquinha na nossa porta, né? Não, pastor, mas espera aí, só porque você tem a plaquinha na porta, você é pastor? Você me fez lembrar também quando Deus vai tirar do Espírito de Santo, que está sobre a vida de Moisés, e compartilhar com os 70. Sim. E havia 2 que estavam distante do arraial onde eles estavam, né? E o Espírito de Deus vai até eles, atingindo a vida deles. Alguns ficaram incomodados com essa situação, mas para ver essa gama de influência na vida das pessoas. Com certeza, com certeza. E quanto mais gente influente a gente tem, isso é uma coisa que eu tenho, desculpa se eu te cortar rapidinho, eu tenho pensado muito sobre isso, sobre a função do ministério leigo, né, que a gente está sempre pilhando, né, as pessoas dos ministérios, tem que fazer, vamos fazer acontecer e tal. Mas o ministério leigo é um ministério muito importante, cara. Né, dessas pessoas que não possuem, né, os cargos, mas que são realmente as pessoas que estão nos lugares que a gente não estão. E esse ministério é muito importante. Quando essas pessoas se despertarem, saber, elas têm o Espírito Santo, elas têm autoridade, elas têm virtude, elas têm poder, elas já são vitoriosas em Jesus, elas não dependem da gente para fazer as coisas que Deus quer que elas façam e tudo mais. Cara, a igreja no Brasil, no mundo, dá uma explosão gigantesca. Hoje depende muito desse lado eclesiástico ainda. Mas eu creio que a gente está meio que ensinando às pessoas que elas são o material que Deus quer usar. Né? Na verdade, é uma herança da igreja, de uma forma clerical, nós aprendemos isso, talvez pela influência da igreja católica, né? De sempre criar uma expectativa. O reino de Deus é feito por terceiros, no sentido de que não é feito através da minha vida. Sim. É feito através de pessoas que estão estabelecidas na igreja com os seus cargos. Então, eu espero sempre de quem? Do pastor Joel, do pastor Ricardo, do pastor Ezequias, do presbítero. Então, eles vão fazer, quando, na verdade, o reino de Deus é pluralismo, né? Ele é coletivo para todas as pessoas, é uma nação sacerdotal. Exatamente. Todos somos sacerdotes no reino de Deus, ainda que Deus estabeleceu o governo dele sobre homens com ministérios específicos, estabelecidos, profetas, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, mas o ministério sacerdotal, o raio de influência do dia a dia, de levar o evangelho do reino, é sobre todo o corpo de Cristo. Sobre todas as pessoas. Eu estou abrindo aqui, Wander, em Atos capítulo 2, só para a gente poder bater o olho sobre uma realidade aqui. Chegou o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Esse todos são quantas pessoas? 120. 120 pessoas. Não eram só 12 apóstolos que estavam ali. Porque se fala assim, estão os 12 apóstolos reunidos num lugar, o Espírito Santo vem. Eu falo, cara, irmão, não põe a mão, porque isso aqui é coisa de apostolado. Não se intromete nessas coisas. Verdade. Por quê? Porque Deus decidiu ungir 12 homens, cara. E é só quem agora Deus unge e acabou. Mas o texto diz que todos os que creram naquilo que Jesus disse estavam reunidos num só lugar esperando. E aí o texto diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Então, se agora uma senhora que está lá vendendo um negócio, ele pode pôr a mão na cabeça de uma pessoa e essa pessoa ser batizada com o Espírito Santo. O cara que está na empresa agora pode se reunir com um grupo lá e falar alguma coisa e Deus usar como instrumento poderoso. A gente pode também, é claro, e deve, né? No nosso redor, nosso arraial, fora dele, fazer a obra de Deus, mas cada pessoa cheia do Espírito Santo é um Pedro em potencial. É verdade. Né? É um evangelista em potencial. É alguém que pode se levantar onde estiver e falar, calma aí, gente. Se arrepende dos seus pecados porque Deus tem uma vida nova. E a coisa acontecer. Porque todos ficaram cheios do Espírito Santo. Muito bom. Perigos na liderança. Agir impulsivamente. O perigo, né?
Quem age impulsivamente age com o quê? Age com as emoções. E as emoções, elas são um Enganoso problema. é o coração, né? Elas são um Dentro do problema. contexto de Elas são um emoções, problema. né? Por quê? Porque o Tiago diz o seguinte: sede prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Então, assim, você vai até chegar nas suas emoções, muita calma nessa hora. Porque sempre quando a gente age, você pode pegar muitos exemplos aí, sempre quando a gente age com as emoções, a gente comete um erro, comete uma falha. Teve a final do Campeonato Paulista final de semana, né? Palmeiras e São Paulo. Ainda, eu não lembro do final do Carioca. Não, foi só o Paulista que só o teve. Paulista. Foi uma apresentação ridícula do São Paulo. Eu imagino. Acabou o jogo, todo mundo viu isso na internet. Tinha um menino do Palmeiras, lá na saída do vestiário, gravando os jogadores de São Paulo saindo. Um jogador de São Paulo, agindo pelas emoções, deu um tapa no celular do moleque. O moleque não falou nada, não fez nada. O celular caiu no chão, quebrou, é claro. E o cara ainda deu uma ameaçada, nem sei o que ele falou, mas falou assim, precisa deixar de ser besta. E foi embora. Ele agiu com o quê? Emoção. Ele agiu com a emoção. Se ele soubesse desse versículo, olha, meu irmão, se ele está tardio para se irar, ele ia passar direto, ia para o lugar dele, banco dele, não ia ter polêmica, não ia ter nada. Ontem teve uma premiação dos melhores jogadores do futebol do Campeonato Paulista. Ele foi vaiado, ele foi criticado, a imprensa detonou ele. Entendeu? Então, assim, várias coisas acontecem em dia ruim por conta de você agir só com a sua emoção. Quantas besteiras que a gente já não falou por conta da emoção. Um outro problema que eu vejo muito na vida do líder, dentro dessa questão da emoção, é aquela palavrinha. Eu não estou sentindo, ou eu estou sentindo. Esse sentir é um problema muito grande, principalmente naquilo que Deus já nos deu como uma orientação absoluta. O Senhor falou no domingo de sermos fundamentalistas, somos fundamentalistas na palavra, a palavra diz sobre isso. Não, mas eu estou sentindo isso. É um problema muito grande. Ouvi um problema, eu sei o que a Bíblia diz, não, mas meu coração está... É um líder que ele está deixando seu coração levar, suas emoções serem levadas. Com certeza, com certeza. O Lutero tem uma frase que eu acho maravilhosa. Ele fala o seguinte: mesmo que aquela postura ou aquele posicionamento opere centenas de milagres, se for antibíblico, não pratique. Então, assim, a gente pauta a nossa fala, tudo pela Bíblia. E quem pratica uma coisa dessa, Wander, vai buscar depois na Bíblia alguma coisa que possa justificar. E faz o caminho inverso, né? Faz o caminho contrário. A Bíblia já está dizendo alguma coisa sobre aquilo. E é perigo. Toda vez que você age impulsivamente pelas suas emoções, você está correndo riscos. Né? Porque as emoções, elas estão aí praticamente para nos ludibriar, né? Nos enganar. Né? Alguém fala alguma coisa no seu ouvido que quer mexer com as suas emoções. Cara, você é o maior pregador que eu já ouvi no mundo inteiro. Está mexendo com as suas emoções. Você pode se achar, então, então eu sou o maior pregador que esse mundo já viu. A sua mensagem é tão profunda. Eu estava quinta-feira saindo com o Edson ali, acompanhando ele até o estacionamento aqui e tal. A gente estava conversando e chegou um senhor e falou, cara, são 3 mensagens que marcaram a minha vida. Aí falou 2 lá e essa mensagem sua. Eu ouvindo... Falei, caramba, você vê o pastor João pregando aí no domingo, vê o Wander pregando. Eu acho que ele nunca ouviu, mas vocês dois pregando direto aí. Eu falo, caramba, ninguém marcou a vida desse homem, só o Edson aí. Você está entendendo? Então, assim, mexe com as suas emoções. Claro. E dentro disso vem um outro perigo na liderança, que está dentro da questão de ser um tipo de liderança egocêntrico, mas esse egocêntrico voltado só para si, mas no sentido de que todos nós estamos expostos dentro disso que o senhor está falando. É o perigo do orgulho, porque o orgulho ele vai preceder sempre a ruína. Exatamente. E nós vemos, assim, pessoas que tinham a sua camada, o seu raio de influência, que se deixaram levar, começando no céu. Sim. O próprio Lúcifer. Né? Depois nós vemos Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele se tornou o primeiro lobisomem. Brincadeira. Mas um homem que se transformou num animal. Um animal, né? Perdeu o sentido. Perdeu a capacidade exatamente. de pensar, né? Herodes também, né? Quando ele não dá glória a Deus e um anjo vem e o fere e ele é comido de bicho. Por causa do orgulho. O orgulho é um problema. E eu digo que o orgulho, ela é a doença que só pega vencedores. O orgulho é o mal que só pega quem vence. Dificilmente pode encontrar, claro, um perdedor orgulhoso. Tem uns doidos aí, né? Para tudo tem doido.
Mas você perdeu de 10-0, mas não estou orgulhoso da minha derrota. Não. Não existe isso, né? Pode ter que exista, mas eu acho difícil. Mas é a doença que pega só quem vence. Só o cara que é vencedor. Será que fatos, né, do nosso cotidiano, será que se o Will Smith fosse um ator menos conhecido, ele levantaria e daria um tapa na cara daquele cara, como fez no Oscar? Se ele não fosse o Will Smith que ele é? Será que... Mas o orgulho é isso. O orgulho vem na vida de quem vence. Por isso ele é um perigo para quem está na liderança. Isso na vida de uma forma geral. Eu lembro de uma época em que o Flamengo ia receber um jogador que estava em evidência, e ele vinha de um time, se eu não me engano, do Barcelona, e ele usou uma frase dizendo assim, ó, há muitos reis no futebol, e dando uma referência a Pelé, né? Há muitos reis, mas Deus só um. Aí ele se auto-intitulou Deus do futebol. Cara, não fez nada, foi o pior a temporada daquele cara. Ele teve até que depois ir embora do Flamengo, ele foi para um time rival do Flamengo, pela a afirmação. Quantas pessoas já fizeram afirmações egocêntricas? Com certeza, orgulhosas. Nós não precisamos ir longe, talvez alguns anos atrás, o meteoro da música gospel brasileira, que sou fã do cara, admirável, para mim um dos músicos mais completos. Infelizmente, teceu um comentário que não deveria. Sim. O ego dele, o orgulho dele deixou-se levar, muitas das vezes, pela própria personalidade da pessoa, que Satanás aproveita já com seus dados inflamados. Com certeza. Não, você é bom mesmo, você é o cara, ninguém é igual a você, não. Aí a pessoa começa a se achar e dizer glorificado seja eu mesmo, né? Santo, santo, santo sou eu, né? E ele falou coisas que não devia, vazou isso nas redes. Aí acabou. Acabou, né? Ô, Ângela, acha pra gente o texto. Tiago, acho que é Tiago 5, que fala para o homem não dizer amanhã farei tal coisa, mas dizer se Deus quiser farei tal coisa. Eu acho que é Tiago, está no livro do Tiago, eu tenho certeza disso. Agora, o capítulo, não me recordo agora, mas eu lembro de um trecho daquele filme O Advogado do Diabo, que o diabo lá materializado na vida daquele Al Pacino fala pro Keanu Reeves assim, fica sempre na surdina. Aí ele explica, porque na surdina ninguém te ovaciona. E aí você não se orgulha, você não se exalta. Seja o cara, mas fique sempre escondido. Então, assim, quando você sobe demais, né, os lugares demais, você tem a tendência de cair nesse erro. Mas olha esse texto aí. Escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para tal cidade e lá passaremos um ano e faremos negócio e teremos lucro. Ele está dizendo de alguém que está executando coisas, fazendo coisas. Esse cara já está com a soberba no coração dele. Porque ele disse, amanhã eu vou fazer tal coisa. Amanhã, esse cara já está com esse mau orgulho no coração dele. Ele está dizendo, amanhã eu vou lá e vou fazer. Tal mês de maio lá vai acontecer tal coisa e tal. Você pensa, pô, é profeta. Não, é orgulho. Porque ele está dizendo algo que ele não tem condições de lidar com aquilo. E aí o próximo versículo, ó, vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo depois se dissipa. Verdade. Ao invés disso, deveriam dizer o seguinte, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou faremos aquilo. Verdade. Os homens de Deus agem dessa maneira. Você vê Daniel, você vê Sadraque, você vê Mesaque, você vê Abednego. Né? Deus pode nos livrar, é claro. Se Ele quiser. Se Ele não quiser, a gente vai enfrentar a fornalha e morre lá na fornalha. Então, assim, estão agindo com o quê? Com simplicidade, com humildade. E Deus sempre... Como ter uma estima equilibrada? Também você, ainda que devemos exercitar a humildade sempre, né? Humilhar-vos perante as potentes mãos de Deus, Sim. E Ele te exaltará no tempo certo, na ocasião oportuna. Mas assim, como ter uma estima centrada em Deus, para que você não tenha uma baixa estima, baixa estima, assim que se fala, e uma autoestima elevada, ou uma baixa autoestima. Como ter uma estima de Deus equilibrada. E como saber fazer isso? Porque há alguns líderes que eles têm a necessidade da afirmação daquilo que ele é bom, de expressar isso. Sim. Eu vou pedir para a Ângela uma colinha também, Salomão que diz, eu acho que é em Provérbios, agora não vou lembrar o capítulo, que diz que outros lábios que te louvem. Sim, sim. E às vezes há alguns líderes que têm a necessidade de se louvarem naquilo que faz, ainda que seja notório e reconhecido.
Mas como ter essa estima de você também não fazer como aquele cara que fala, oh Deus, eu sou pó, minha esposa é pó, meus filhos são tudo poeirinhas, a minha família é uma poeirada só, né? Mas ter assim um equilíbrio de você saber aquilo que Deus te deu, Sim. valorizar aquilo que Deus te capacitou, sabendo que não é teu, é dele, Sim. mas ter uma estima centrada em Deus. E saber que as coisas serão evidentes. Provérbios 27, versículo 2 diz, deixe que os outros o louvem, e não a sua própria boca. Um estranho e não você mesmo. Tem gente que tem necessidade de se louvar, mostrar que é bom. Com certeza. É difícil, né? Porque já está denotando uma doença, né? É tipo quando você começa a espirrar muito, você motiva parente, está demonstrando que está chegando um resfriado aí. Estou com febre, está denotando que você tem algum tipo de inflamação dentro de você. Então, a pessoa que começa a falar muito de si, ela está com a doença. Ela pode ser combatida, ela pode ser repreendida, ela pode ser rejeitada, ela pode ser medicada, mas a doencinha está lá. E a gente realmente não precisa disso. Não precisa disso. Mas tem que ser tratado disso, né? Porque quando você, de repente, você acha que é falta de deferimento. As pessoas não falarem de você. Ah, não estão me honrando. Por quê? Porque eu sou um baita de um professor de escola bíblica e ninguém fala isso. Pô, não estão me honrando. Por que não estão te honrando? Porque, eu sou um baita líder de jovens aqui, ninguém fala disso. Não estão me honrando por quê? Porque, ninguém fica me exaltando quando eu prego. Na verdade, eles estão sendo bíblicos, porque né, eles estão ouvindo a palavra, estão glorificando a Deus, exaltando a Deus e estão fazendo a coisa certa. Mas como muitas pessoas têm essa necessidade, cai por esse caminho, e vira normal, né? Vira normal isso, né? Alguém fala, não, porque você sabe, né, que eu sou, né, que eu sou. Então, vira normal isso, e aí todo mundo vai praticando. Sendo que o caminho mais bonito é exatamente esse. Deixar que as pessoas falem de você, deixar que as pessoas comentem, deixar que as pessoas te exaltem, e você mesmo ficar no completo silêncio sobre você mesmo. Porque tem duas pessoas que te conhecem muito bem, você e Deus. Então, assim, Deus sabe, qual é a resposta que eu dou para isso, Wander? É você conhecer bem a sua identidade. Você conhecer bem quem você é. A sua missão. Conhecer bem quem você é. Aquilo que Deus confiou a você. Eu estava ouvindo outro dia um pastor comentando sobre isso. Ele falou assim, eu já visitei igrejas e vi pastores auxiliares que deveriam ser presidentes. E vi presidentes que deveriam ser auxiliares. Essa é a visão que ele teve, né, do lugar que ele estava lá. E aí eu sempre, quando ouço alguma coisa, eu fico pensando também, né, claro, em cima daquilo que eu ouvi. Agora, eu preciso conhecer essas pessoas para perguntar assim, peraí, qual que é a sua identidade? Você pode ser um baita, um gigante, um monte de coisa, mas a sua identidade não é ser o presidente. Tem que saber o que Deus te levantou para fazer, o que Deus colocou na sua mão, o porquê Deus te chamou. Sim. Né? Para que Deus te chamou. A gente tem o nosso evangelista, o Edson Teixeira. Quantas e quantas situações as pessoas não tentaram, acredito na história dele, dar uma igreja para ele pastorear? Sim, é verdade. Dar um campo para ele ser presidente. Verdade. Não, Edson, pelo amor de Deus, tem uma palavra, então você tem que pastorear um campo. E o cara reconheceu, não tenho. Por que eu não tenho? Porque o meu chamado é exatamente diferente desse. É uma outra coisa. Então, você tem que saber qual que é a sua identidade. E não deixar ninguém moldar isso, ninguém malhar isso. Verdade. Quando você sabe quem você é, só você se conecta com a pessoa mais importante que também sabe quem você é, que é Deus. E aí a coisa prospera, a coisa anda. Verdade. Eu li uma frase uma vez dizendo que um ídolo do futebol ele pode ganhar até uma partida, mas só a equipe ganha o campeonato. A importância da equipe, a importância das pessoas reconhecerem sua posição e fazer valer dela no sentido de humildade, mas reconhecendo sua identidade. Então Deus me plantou nessa posição e é aqui que eu vou servir. E o reconhecimento que Deus entrega para as pessoas, ele fica notório, à vista de todo mundo. Porque quando Deus quer exaltar uma pessoa, ele sabe como fazer. Não é verdade? Quando você se exalta, Deus acho que olha do céu e fala, beleza, não precisa fazer mais nada porque o Wander já está se exaltando lá, já está se achando lá, então beleza, deixa lá ele lá, já fez a cara dele lá. Agora, quando você está realmente cumprindo aquilo que Deus fala, peraí, eu preciso exaltar tal pessoa. Aquela história do Mardoqueu e do outro rapaz lá, verdade. Né? Quando Deus quer exaltar alguém, ele sabe como. Né? Quando Deus quis exaltar José, ele soube como fazer isso. É verdade. E assim a história bíblica vai seguindo. Né? O próprio Pedro, né, Atos 10,
Né? Deus, peraí, manda chamar um cara que eu tenho que estar lá na cidade de Jope. É verdade. E Pedro chega lá e Deus o exalta ali, batizando aquelas pessoas. Um cara que eu acho fantástico, a exaltação de Deus na vida dele. Talvez era improvável que tudo aquilo não viesse a acontecer se não fosse Deus na vida de Jefté. Jefté tinha um histórico totalmente ruim, abandonado pelos seus irmãos, pela Sim. família, filho de uma prostituta. Ele vai para uma outra cidade, lá na outra cidade tem um grupo de pessoas que algumas versões ainda chamam de vadios, que se associam a ele. Então, provavelmente a vida de Jefté ia acabar ali, mas ele é um cara que tem um coração voltado para Deus, a ponto os próprios familiares que o desprezaram, que fizeram tudo que fizeram com ele, vão até ele pedir para ele ser líder sobre a vida deles. Exatamente. E Deus o exalta de uma forma maravilhosa. É tremendo, né? Tremendo, porque você vê Deus levantando Jefté, né? Ele passando por todo esse processo, histórico de vida e tudo mais, e no final Deus exaltando ele, fazendo com que as pessoas Exatamente. fossem atrás dele, né? Para que ele reinasse sobre eles. É. Então, Deus é tremendo. Quando ele tem algo para fazer, ele faz. Verdade. É Pedrão, Ângela, que escreveu em uma das suas cartas, humilhai-vos, ou é Tiago, humilhai-vos perante as mãos de Deus. Pedrão, né? Foi o apóstolo Pedro. Você põe para a gente, por favor. Pastor Ricardo, o senhor colocou uma frase sua no seu livro. Quando o eu diminui o outro, o nós sempre sairá prejudicado. Ricardo Andrade. Meu Deus do céu. Antes do senhor falar sobre essa frase, a primeira epístola do nosso querido Pedro, no capítulo 5, versículo 6. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Exatamente, exatamente. Deus só trabalha com gente humilde. A gente tem que aprender isso. Deus trabalha com humilde. Ah, mas eu vi um cara que é soberbo. Se ele está soberbo, Deus vai tratar na vida dele, com certeza absoluta. Né? A gente vê isso acontecendo, né? Quantos escândalos que a gente não vê acontecendo com as lideranças máximas de lugares. Por quê? Você pensa, não, é Satanás. Não é a soberba. Soberba sempre precedeu ruína, isso não muda. Né? Sempre quando a gente deixa o nosso coração ser infectado com esse vírus, a ruína vem. Biblicamente, nós somos o nosso maior inimigo, porque você vê, o diabo nós já o vencemos pelo sangue e pelo nome de Jesus. Exatamente. A Bíblia diz que o mundo nós já vencemos pela nossa fé. Sim. Então, qual é o maior inimigo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós mesmos. A Bíblia nunca mandou a gente lutar contra o diabo. Você já reparou nisso? É verdade. Não. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. É resistência, não é luta. Sim. Agora, a Bíblia fala várias vezes, luta contra a sua carne. Mate a sua carne. Condene a sua carne. O apóstolo Paulo fala que existe uma luta ferrenha entre a carne e o espírito. É verdade. Então, assim, a nossa luta é exatamente contra essas coisas que querem dominar o nosso ser. Porque no mundo espiritual, Satanás, você já tem autoridade no nome de Jesus. Ele Exatamente. delegou, expelirão demônios, né? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. O mundo, da mesma forma, já vencemos pela nossa fé. Sim. Mas nós mesmos somos um grande problema para nós mesmos. Com certeza, com certeza. Sua frase, pastor Ricardo, quando eu diminui o outro, o nós sempre sairá prejudicado. É que eu estou pensando aí no grupo, né? No grupo, né? Num grupo como estamos aqui nós quatro, se eu começar a diminuir a Ângela ali, falar que ela não faz trabalho dela direito e tal, quem eu estou prejudicando? A Ângela? Não, estou prejudicando nós todos aqui. E num grupo de trabalho, numa empresa, num ministério, numa igreja, quando você começa a diminuir o outro, o prejudicado não é você e nem o outro. O prejudicado é o grupo todo. O grupo todo. E a gente tem que saber tratar, ser empático, entender, corrigir, claro, exortar, é óbvio, né? Tratar das situações que precisam ser tratadas, algumas com mais força, outras com menos força, mas entendendo todo isso para não prejudicar o todo. Verdade. Tantas coisas para serem ditas, vai ficar para o próximo programa. Nós ainda tínhamos que falar aqui a respeito de insegurança, ausência de visão. Podemos falar no próximo programa sobre isso, né? Virtudes na liderança. Aí depois iremos falar um pouquinho do estilo de liderança de Jesus. Vai ficar para a próxima terça-feira. Por isso, olha, fica aí antenado, porque terça-feira que vem nós vamos bater esse papo de novo sobre liderança frutífera. Se você foi abençoado, foi bom para você, abençoe a vida de outras pessoas. Nós não somos um fim em nós mesmos, nós somos o meio para atingir objetivos. Então,
através da sua vida, divulgue essa programação para que outros também sejam abençoados através da instrumentalidade do meu amigo pastor Ricardo Andrade. Da nossa. Ô, pastor Ricardo, 11 horas e 32 minutos. Passou muito rápido, né? Já chegou o finalzinho da nossa programação. Quero agradecer a você que nos permitiu entrar na sua casa, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja, através do streaming da NetFé TV e também das nossas redes sociais. Nossa gratidão a Deus pela sua vida. Nosso muito obrigado. Lembrando que daqui a pouquinho, às 15 horas, aqui na Manda Aqui Online, nós teremos o programa Manda Aqui Solidário com o pastor Carlos. Hoje, se eu não me engano, o presbítero Rediane vai estar com ele. Então, hoje, o pastor Carlos Gomes batendo um papo com o nosso querido presbítero Rediane. Pastor Carlos, ele é responsável pelo GEAS, a ação social da nossa igreja, né, e evangelismo, e o presbítero Rediane Nascimento, também responsável pelo SAM. Você vai ter um tempo precioso. À noite nós teremos na maioria dos nossos lares, hoje o que, meu amigo? Hoje é dia de grupo pequeno, dia Bom, de gêmeos, né? Você que não participa de um grupo pequeno, eu quero te incentivar, te convidar. Eu não posso te convocar, mas eu quero dizer que é muito importante para a sua vida espiritual, para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, conhecer outras pessoas, compartilhar a sua vida, receber oração, orar por pessoas, enfim, é uma bênção, né? Discutir Verdade. a palavra que foi Verdade. pregada no final de semana. É de suma importância que você participe de um grupo pequeno. Que bom. Lembrando para você que o nosso bate-papo que temos feito aqui com o pastor Ricardo Andrade é baseado no livro do nosso querido pastor, que ele lançou, foi o ano passado, maio do ano passado, Liderança Frutífera. Você pode adquirir na versão para tablets e celulares, entrando em contato com a nossa igreja local. Você vai com certeza falar com o pastor Ricardo Andrade também, através do site da livraria, que é o www.livrariaobpc.com.br, ou você pode vir também aqui na Livraria OBPC, que está na Avenida Ultramarino 616, e já conhece a Casa de Oração para Todos os Povos, a Igreja O Brasil para Cristo no Manda Aqui. Nós teremos prazer e satisfação em recebê-lo. Minha gratidão a Deus. Pastor Ricardo, muito obrigado. Eu que agradeço, Deus te abençoe. Sempre bom estar aqui. Amém. Presbítero Paulo, gratidão. Ângela Voltier, gratidão. Lembrando, amanhã, por favor, pastor, amanhã quem vai estar aí na Manhã Manda Aqui? Amanhã é o nosso amigo Betinho Fonseca, líder da banda Juízo Final, um amigo, né? Verdade. Um amigo chegado já, né? Que vai estar compartilhando com a gente as suas histórias. Eu sempre que estou com ele, eu digo para ele que eu era criança, adolescente, já andava nas ruas de Teresópolis, já ouvia Juízo Final. Juízo Final. Vamos mandar abraço, pastor Ricardo Andrade. Nilzete Guimarães, Deus abençoe a sua vida. Nil, Heloísa Sanches, lá de Marília, sempre com a gente também. O diácono Daniel César, que Deus abençoe a sua vida, Dani. Luísa Dias, o senhor Vicente Antunes, nosso presbítero Rediane Nascimento, a Regina Starrelling também, Deus abençoe a sua vida. Vai lá, Wander, você agora. Celso Luiz, Rosana Rodrigues, Betinho Fonseca, amanhã aqui com a gente. Ô Betinho, você sabe sobre a idoser? Esse novo vício entre os jovens. Amanhã eu quero conversar um pouquinho com você sobre essa questão do idoser. A idosa significa o que mesmo, Paulo, em português? Eu sou imbecil. Imagina, e é um vício no meio dos jovens, esse novo ritmo musical que é um vício entre tantas pessoas. E amanhã o Betinho vai estar aqui, nós vamos conversar sobre música, quero te perguntar sobre isso. A Raquel, o sobrenome? Relvadian. Obrigado. Marilda Santos, Adriana Lima, Lourdes Andreoli. Lourdes Andreoli é uma amiga nossa, que Deus abençoe a sua vida. Amém. Fagner Lima, do seu Zé Pizza. Vamos agradecê-lo? Com certeza, seu Zé Pizza completou 5 anos ontem de existência. Que legal. E ele até Parabéns. lembrou, a gente estava conversando, eu e o Fagner ontem à tarde, né? Ele tinha marcado um horário de conversar, e aí ele disse, né, toda a história, né, que graças a Deus a gente fez parte disso, né? Lá atrás, ele fazendo curso para ser cabeleireiro, aí veio essa ideia de ser um pizzaiolo, abriu uma pizzaria, todo esse decorrente, agora faz 5 anos. Ele estava falando que quando ele fez o curso Sebrae, a gente sabe disso, né? As empresas, elas tendem a existir ou deixar de existir a partir de 2 anos, né? E ele falou que nesse tempo todo ele viu muita pizzaria que abriu junto com ele fechando, empreendedores abandonando, e passou pela pandemia, 2 crises, uma série de coisas acontecendo, e ele está firme e forte. Então a gente glorifica a Deus pela vida do seu Zé, do Fagner também, da Maria, enfim, da turma toda que trabalha com ele lá. Que bom. E se você deseja conhecer e desfrutar e degustar
uma saboriosa pizza, você pode entrar em contato, se você está aqui na zona norte de São Paulo, você pode, ou em qualquer lugar aqui da cidade, Exatamente. você pode entrar em contato com o Seu Zé Pizza, né? Seu Zé Pizzas. Tá aí o telefone para você, é o 11 3986 3177, ou o WhatsApp do Seu Zé Pizza, que é o 99590 1247. Qual é a pizza que o senhor gosta? Eu ia fazer essa pergunta, mas já lembrei que tem a pizza Andrade lá. A gente pedia tanto uma pizza lá, para eles montarem na hora, que é bacon, ovo, mussarela e catupiry. A gente falava, Fagner, eu quero que você monte uma dessa. E aí ele montava tanto, agora ele deu pra gente o nome de uma pizza lá, Família Que legal. Andrade. Eu gosto muito daquela Filadélfia, muito boa, hein? Muito boa. Pô, comeu de camarão ontem lá, eu e o Paulo ali, quase que escondido ali. E sobrou uma fatia, delícia. eu comi uma fatia, sobrou uma. A Fabiola Faria, Rosilene Souza, Léo Gonçalves. Ô, Léo, você está muito folgado, está de férias e não vem trabalhar, Léo? Pelo amor de Deus. Está em Minas, não esquece, por favor, do queijinho canastra do Rediane. E se for ao Rio de Janeiro, por favor, traga o refrigerante mineirinho. O senhor tomou o mineirinho ou não? Não tomei. Poxa vida, é um delicioso refrigerante. Ficamos por aqui, Deus abençoe a cada um de vocês. Se Deus assim permitir, amanhã estaremos de volta. A paz do Senhor Jesus.